O mistério do parque de diversões abandonado. Em 20 de abril de 1996, aconteceu um incêndio no parque de diversões local, tirando a vida de mais de 50 pessoas. Esta é uma perda irreparável para a cidade. O Conselho Municipal está de luto, ao lado dos pais das vítimas. Jornal Diário de Minnesota. Annie riu na cara deles. Eles ainda são crianças. Eles já haviam passado pelo portão velho e enferrujado, exibindo a placa torta de Aventuras por 2 horas. O parque de diversões abandonado era um lugar realmente interessante, especialmente para os amantes do mistério. Corriam rumores de que nenhum animal jamais havia entrado na área. Mesmo os pássaros o evitavam, voando ao redor do parque em um amplo arco. E cada pessoa que ousou entrar no parque nunca mais voltou. Isso porque havia fantasmas no parque, o mal, o pesadelo e espíritos vingativos das crianças que morreram no incêndio. Essa lenda urbana não era inteiramente fictícia. Realmente ocorreu um incêndio no parque há muito tempo, muito antes de Annie nascer. Houve muitas vítimas e muito do parque havia sido destruído, então ele nunca foi restaurado. Em vez disso, ele simplesmente foi trancado com um cadeado pesado. O que não fazia sentido, já que não era tão difícil pular o portão. Mas, se perguntada, Annie teria dito que fantasmas não existem. Este era apenas um parque antigo e assustador com uma história estranha. E eles eram um grupo de crianças vivas que gostavam de se reunir nos lugares mais estranhos. Os pais não percebem que as crianças adoram mistério. E agora, por causa dessa lenda estúpida, Annie tinha que ficar em volta dos arbustos à noite, ouvindo a mesma história chata repetidamente. Finalmente, Annie não aguentou mais. Ela sugeriu que tentassem ver se havia alguma verdade na lenda. Talvez se ela passasse a noite no parque e nada acontecesse com ela, todos eles finalmente calassem a boca. Os 4, ela, Michael, Joe e Tim, decidiram ir ao parque. Eles não estavam com medo, na dica de nada. Os meninos avançavam, muitas vezes parando para rir das suas piadas, enquanto Annie tirava fotos em seu telefone. Brinquedos grandes e assustadores, a lua cheia e as silhuetas misteriosas das árvores ao redor estavam fadados a ser um sucesso em sua página do Instagram. Então Joe disse que podia ouvir música, e realmente havia música. Estava quieto e melodioso, parecia que vinha de uma caixa de música ou de um circo. Mas Annie apenas deu de ombros. O parque estava abandonado há muito tempo, mas ainda estava localizado no centro da cidade. Estava rodeado de casas, lojas, shoppings, não era estranho ouvir música. As luzes piscando não assustaram, e nem as silhuetas assustadoras que ela viu em suas fotos. De repente, o silêncio noturno no parque foi interrompido por um grito de gelar o sangue. Agora isso foi assustador. Annie congelou. Michael puxou seu braço, tirando-a do seu estupor, e arrastou-a para a cobertura mais próxima, uma roda gigante. Não era o melhor lugar para se esconder, mas eles não tinham para onde ir. Todos eles congelaram, aconchegando-se um ao outro. De repente, uma risada silenciosa soou no silêncio. Então eles ouviram a mesma música, muito mais perto dessa vez. Estava mais alto, como se alguém tivesse aumentado o volume ao máximo. Todos eles pularam de susto. Annie agarrou a mão de Michael. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela poderia ter jurado que nenhum deles havia rido. E então, a roda gigante começou a girar. Annie foi jogada no assento e por pouco evitou bater a cabeça no teto. Como está funcionando? Isso é impossível! Mas o carro estava lentamente rangendo, movendo-se para cima. A música tocou no silêncio. Michael saltou primeiro. Annie caiu em cima dele e imediatamente se levantou. Ela viu Tim se hesitar por um segundo, então pulou em algum lugar no meio dos arbustos. Mas e quanto a Joe? Annie gritou para ele pular enquanto ainda podia.
Joe gritou de volta que estava preso. Havia algo prendendo suas pernas. Ele não conseguia se livrar. O carro sacudiu uma última vez, alcançando o pico da roda gigante, e então congelou. Todos eles ouviram Joe gritar e o viram tentando se libertar, mas não havia nada que pudessem fazer para ajudar. Annie foi a primeira a se mover. Ela correu para a saída, gritando para Joe se segurar. Não havia tempo para pensar em um plano. Apenas um pensamento correu através da sua cabeça. Eu só preciso de tempo para pedir ajuda. Eles alcançaram o carrossel quando os gritos de Joe cessaram. Annie queria acreditar que ele tinha se cansado de gritar e queria descansar a voz dele. Alguém estava sentado na escada que conduzia ao carrossel. Não era muito visível na escuridão, mas sua figura alta indicava que era adulto e, com sorte, forte o suficiente para ajudar. Sem considerar por que essa pessoa, um adulto já crescido, estava no parque, Amy chamou o estranho, ignorando os rostos pálidos de seus amigos. O que aconteceu a seguir foi completamente irreal. O carrossel se iluminou e começou a girar lentamente, rangendo enquanto se movia. A mesma música agora soava claramente por todo o parque. A figura se levantou lentamente e se virou para as crianças. Annie recuou, a boca escancarada, nem mesmo capaz de gritar. Na fantasmagórica luz do carrossel, Annie viu seu pior pesadelo. Um alto, magro, sujo, manchado de fuligem palhaço. As crianças correram pelo parque gritando, correndo às cegas na escuridão. Nenhum único pensamento passou pela cabeça de Annie. Ela só sentiu um desejo selvagem para ficar o mais longe possível daquela criatura. Ela estava disposta a acreditar em fantasmas, monstros, feras, qualquer coisa se isso significasse que ela poderia acordar, segura em seu quarto e longe desse terrível parque. Tim gritou de algum lugar atrás dela. E então, de repente, ele ficou em silêncio. Annie vacilou por um segundo, mas depois correu à frente com velocidade redobrada. Ela alcançará a segunda saída, ficará em segurança e então, é claro, pedirá ajuda. O mais importante era sobreviver. De repente, uma garota apareceu na frente dela, interrompendo seu caminho. Ela era pequena, não tinha mais de 7 anos. Usava um vestido leve, provavelmente uma residente próxima fugindo de seus pais. A garota riu e acenou para Annie com a mão. Parecia que ela queria que Annie a seguisse. Então, Annie deu um passo à frente. Ou melhor, ela correu, porque sua pequena salvadora não ia ficar esperando. Assim que a menina teve certeza de que Annie a estava seguindo, ela desapareceu na escuridão do parque. Annie só conseguia vislumbrar seu vestido entre os arbustos. Então, uma dor repentina percorreu sua perna. Annie tropeçou no caminho e caiu para frente, de cara nos arbustos à frente. Ela congelou, cobrindo a boca com as mãos, ignorando sua dor. O palhaço estava parado no caminho bem na frente dela, com os braços estendidos. Ele uivou como uma besta, jogando a cabeça para trás, rosto para o céu. Tentando não fazer barulho, Annie rastejou lentamente para trás, mais fundo nos arbustos, esperando que estivesse escuro o suficiente para ela se esconder. Então ela encostou em algo gelado. Annie se virou e gritou com toda a força, sem medo de ser ouvida. A garota, a doce pequena menina que a chamou, estava parada bem ali. Seus olhos estavam vazios, como um peixe morto. Seus braços balançavam sem vida ao lado do corpo. Apenas seu sorriso era o mesmo de antes, mas isso só piorava as coisas. De repente, Annie ouviu uma risada baixo perto dela. Annie saiu correndo com o resto de suas forças, percebendo que não tinha para onde correr. Ambas as saídas estavam bloqueadas. O palhaço uivava de um lado do parque e do outro. Annie nem queria pensar em quem poderia estar do outro lado. Mergulhando sobre os destroços de um antigo mirante,
Annie se enrolou como uma bola e ficou em silêncio, repetindo silenciosamente uma oração para si mesma. Então, alguém agarrou a mão dela. Outra mão fechou a boca com força. Ela não teve tempo para ficar com medo. Uma voz calma e familiar sussurrou em seu ouvido que ele sabia onde encontrar a saída. Annie se virou e soltou um suspiro de alívio. A figura curvada de Michael estava atrás dela. Percebendo que tinha sido ouvido, Michael agarrou a mão de Annie com ainda mais força e puxou-a para fora do seu esconderijo frágil. Eles caminharam rapidamente por um caminho apenas visível para ele, sem olhar ao redor. Annie não tinha mais nada a fazer a não ser confiar em Michael e segui-lo. De repente, as luzes se acenderam todas de uma vez, na frente, atrás e em cada lado deles, iluminando o caminho à frente. Música tocava nos brinquedos. Eles começaram a se mover, girar, piscando com luzes de neon. Então, um grupo de crianças emergiu da escuridão. Annie gritou, puxando a mão para trás. Michael continuou andando em frente, alheio ao que estava acontecendo em seu redor. Ele segurou a mão dela com mais força, machucando seu pulso. Então Annie percebeu para onde ele a estava conduzindo. Uma enorme montanha-russa erguia-se sobre suas cabeças. O enorme túnel abriu a boca para dar as boas-vindas às novas vítimas. Havia crianças por toda parte. Eles eram todos de idades diferentes e com roupas diferentes, mas eles tinham o mesmo sorriso colado em seus rostos, brancos e congelados. Michael se virou lentamente, sem soltar a mão dela. Ele estava com o mesmo sorriso vazio. Annie puxou o braço dela do aperto, tentando se libertar, alheia à dor. As crianças foram se aproximando cada vez mais, até que finalmente agarraram ela e arrastaram para o túnel escuro. O carro solitário estava nos trilhos enferrujados. Michael e outro menino começaram a empurrar Annie para dentro do carro, ignorando suas tentativas de resistir. Ela foi empurrada para dentro do carro e Michael estava prestes a apertar o botão de partida, com o mesmo sorriso assustador no rosto, quando o palhaço soltou para os trilhos. Então, de repente, tudo ficou quieto. Solte ela! Annie saltou do carro e fugiu do parque infernal. Apenas quando ela chegou em casa e se trancou em seu quarto, ela foi capaz de gritar e desmaiar, dormindo profundamente. No dia seguinte, tudo o que apareceu no noticiário foi o estranho e assustador evento que aconteceu no parque de diversões abandonado. Annie não queria ouvir nenhuma menção ao parque, mas a TV da sala, o rádio antigo e até os carros que passavam por sua casa estavam transmitindo a mesma história. Seus amigos estavam mortos. O mendigo local que muitas vezes vagava pelo parque, vestindo uma fantasia de palhaço, os havia encontrado. Ele até ajudou a polícia a recolher os corpos. O de Joe, do carro com roda gigante, o de Tim, debaixo do carrossel, e o de Michael. Annie cobriu os ouvidos e se escondeu em seu quarto. Ela se sentia mais segura lá. Ela acordou com uma mensagem de texto. Annie clicou automaticamente nele e deixou cair o telefone com horror. Venha brincar no parque. A mensagem era do número de Tim. Venha brincar. Venha brincar. As mensagens chegavam uma após a outra. Sentindo-se histérica, Annie jogou o telefone contra a parede, mas ele não parava de tocar. Alguém tocou nas costas dela. Annie se virou e abriu a boca em um grito silencioso. Seus amigos estavam parados na frente dela. Tim, Joe, Michael estavam lá, no quarto dela. Annie gritou que eles deveriam ir embora, desaparecer, evaporar. Vocês estão mortos. Michael a olhou bem nos olhos. Então disse com indiferença: Você também está. Michael foi encontrado sob os destroços do gazebo e Annie, a única garota do grupo, foi encontrada no carro da montanha-russa. Eles não foram as primeiras vítimas do parque de diversões abandonado, razão pela qual a prefeitura decidiu demolir o parque e construir um novo shopping center, totalmente seguro em seu lugar.
Jornal Minnesota Weekly.